Vamos, acho que para depois virar um vídeo, né? A gente costuma fazer as lives e colocar no YouTube do coletivo também. Para quem não conhece, estamos no YouTube. Os nossos vídeos de lives anteriores não ficam só no IGTV. Os demais barulhos aqui de fundo são da minha cachorra cavando o sofá, mas tá tudo bem. Entrem no nosso YouTube, se inscrevam, deem like, etc. Deem uma olhada, porque a gente já tem vídeos lá e vídeos bem legais. Hoje, então, a nossa conversa, que a gente chamou... A gente tentou fazer essa conversa uns dias atrás, né, na semana passada, mas por conta de alguns probleminhas técnicos ela não rolou. E essa semana a gente achou que seria bacana tentar refazer. A Bruna não estava conseguindo logar agora, então a gente achou que talvez fosse, né, fosse algum urucubaca aí, não sei. Mas deu tudo certo. É, A ideia hoje, então, é pensar e discutir um pouco sobre o que os homens têm a ver com o combate à violência contra a mulher. E para fazer essa conversa hoje, estou eu aqui, Isabela, e a Bruna, que vai se apresentar melhor para vocês. Fala aí, Bruna. sim, eu sou Bruna, sou médica de família e comunidade do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Também sou professora na Unicid de EPS, né? Há pouco tempo, inclusive. Comecei a trabalhar na pandemia, praticamente. Nossa, é verdade, né? Muito bom. Eu Sim. sou Isabela Venturosa, sou antropóloga, sou pesquisadora e sou também parte da equipe técnica do coletivo, atuando nisso que a gente chama de núcleo de masculinidades, que é um núcleo do coletivo com uma equipe multidisciplinar que conduz, realiza há 10 anos, mais de 10 anos, 11 anos, grupos reflexivos com homens denunciados por crimes de violência contra a mulher. Então, essa sou eu. E a gente, para quem não conhece o coletivo, de outros momentos, para quem não sabe muito bem da história do coletivo, nós somos uma organização não governamental que está ali perto do Largo da Batata, Lago da Batata. Largo da Batata, em Pinheiros, aqui em São Paulo, capital. E a gente existe desde o comecinho da década de 80, foi uma ONG que foi criada por médicas feministas que queriam propor uma outra visão de ação em saúde mais humanizada, mais feminista e que visse as mulheres não como um sujeito, não como um objeto no qual, né, a medicina vai intervir, os saberes médicos vão intervir, mas como também protagonista na ação de saúde, né? Então, acho que para E é legal que até nem foi só médicas, né? O legal é que no começo coletivo era tipo galera que se interessasse em estudar e realmente difundir esses conhecimentos, né? Para até tirar do médico, né? E colocar, tipo, geral mesmo, né? Vários conhecimentos e rodas. Então tinha esse trabalho principalmente de difundir mesmo, de educação em saúde, em rodas que devem ter sido incríveis, principalmente naquela época, né? sim, Hoje a sim. gente tenta continuar esse trabalho aí de outras formas também, né? Mas essa coisa da roda, da oficina, uma coisa que a gente ainda tem bem forte. Agora na pandemia é mais difícil, mas a gente já tá, tipo, desesperado por uma roda. Que a Sim. gente tem a nossa clássica, né? Que a Fique amiga dela, né? Então, é tudo muito nesse sentido mesmo, né? Que a Isa falou, de trazer mais autonomia, né? Do cuidado em saúde principalmente, mas autonomia mesmo para não só as mulheres, né? Acaba sendo o foco um pouco mais das mulheres, mas como médico de família a gente também acaba trabalhando com homens, crianças, né? Uhum. E todas as pessoas, né? A gente gosta de falar que a gente trabalha com gente, né? Sem delimitar gênero, né? Sem delimitar muito isso Sim. também. Acho que para o coletivo a dimensão do autoconhecimento, né, e do conhecimento como um caminho para a emancipação é super central. Uhum. E aí, falando nisso que a Bru já trouxe, hoje a nossa equipe é composta por uma diversidade de profissionais que vão desde médicas de família, como a Bru, até ginecos, obstetrizes, pessoal da psicologia, da saúde mental, eu, antropóloga, Ivan, que é bacharel em Direito, e por aí vai. Então a gente tem uma equipe... Esqueci alguém? Esqueci alguma coisa? Não, né? Ah, até acupuntura também, que a Flá faz, não tem Tem acupunturista, né? Que a Flá é acupuntura, obstetriz e acupuntura. sim, sim. E tem a galera da nutrição também, né? A Ju, que não Tem a dá para nutrição, esquecer. Ju. Sim, total.
E aí a gente percebe um movimento dentro do coletivo, né? Se a gente é criada por essas profissionais de saúde na década de 80, principalmente para falar de saúde sexual e reprodutiva e direitos da mulher, e aí ao longo do tempo vai observando nas próprias consultas, às vezes, chega com a paciente chega com uma. É paciente o vocativo que vocês têm usado? A gente tá nessa crise mesmo, né? A gente acaba usando porque é isso, né? Fui doutrinada a usar paciente durante toda a minha carreira acadêmica médica aí, né? Então, mas a gente questiona esse uso. Eu chamo de pessoa. Pessoa que Tá. é atendida, a gente tem esses questionamentos. A pessoa que vem até nós buscando uma atenção em Boa, saúde, perfeito. ela não vem só relatando problemas de ordem física, né? Muitas vezes ela relata outras histórias, inclusive histórias relacionadas à violência e violência contra a mulher. E aí o coletivo vai desenvolver alguns projetos, pesquisa, capacitação ao longo do tempo com essa temática também. Só que depois de um tempo, a equipe vai mudando, os anos vão passando, a gente já está com quase quatro décadas, né? Quase 4 décadas. Vão entrando outros sujeitos e a gente vai percebendo que a gente está, de algum modo, enxugando o chão com a torneira aberta. Ao só ter um olhar para as vítimas de violência contra a mulher e para a rede de proteção e na sua capacitação, o que é muito importante, é necessário, a gente sabe que é e luta por isso, mas não é o bastante para você coibir a violência. Então a gente vem com uma ideia de trabalhar também com os autores, trabalhar também com os homens, pensando em ampliação de repertório, pensando em produção de outros modelos de masculinidade, né? Ou num questionamento dos modelos que estão aí. E aí, em 2009, a gente começa a trabalhar com o que a gente chama de grupos reflexivos de gênero com homens. O que são esses grupos? São rodas de conversa que acontecem toda semana, durante 2 horas no coletivo, e que até 15 homens participam e são encaminhados pelo judiciário. A gente fez uma parceria com a primeira vara de violência doméstica, o primeiro juizado aqui da capital, né? E esse juizado começou a encaminhar para a gente esses homens que são denunciados principalmente por ameaça e lesão leve. E aí eles passam 4 meses no coletivo, eles passam 16 reuniões ouvindo e falando sobre masculinidades, repensando noções de paternidade, conjugalidade, amor, família, o que é homem, o que é mulher, o que é saúde, saúde física, saúde mental, o que é sofrimento, fragilidade. E nesse processo eles vão repensando muita coisa e repensando de um modo a questionar certas coisas que eles nunca encontraram outro lugar para pensar junto, né? Não faz parte da experiência da maior parte dos homens ter esse espaço de troca, né? Sobre fragilidades, sobre sofrimentos, repensar de onde veio a violência, por que que ele usou essa ferramenta para lidar com a situação, qual é a sua parcela. A gente tem uma palavra bastante importante para além de reflexão, também responsabilização. Então, o sujeito se colocar lá, né? Ah, e e aí tem sido um pouco esse o nosso trabalho ao longo dos anos. E aí também é importante, acho que salientar hoje, que a gente faz esse trabalho, apesar de muitos esforços, de uma maneira militante, sem contar com recursos públicos. Embora a gente tenha uma lei, como a Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem lá 2 artigos que falam da possibilidade do juiz encaminhar para um serviço como o nosso e da União, dos estados, dos municípios criarem esse serviço, mas efetivamente não chega nenhum recurso para a gente e esses serviços pouco existem no Brasil, serviços como o nosso, né? Então a gente vê que como o restante dos equipamentos de enfrentamento à violência contra a mulher também são precários, também são poucos diante da necessidade do que deveria ter, né? A mesma Sim, coisa acontece com os serviços de responsabilização de homens. Então é uma questão aí. E aí hoje a gente veio com conversar um pouco certeza. disso, né? O que que é essa virada de perspectiva na qual a gente vai continuar trabalhando com as vítimas Sim. e com a rede de proteção, mas vai ficar pensando, putz, aquele cara ali também precisa, né? De um espaço no qual ele possa produzir outra coisa. Pensando que não é sobre ensinar as mulheres a não serem agredidas, né? Mas ensinar os caras Uhum. a não baterem, a não agredirem, a não usarem da violência como ferramenta. Sim, e isso passa assim, desde criança mesmo, né?
Não adianta ficar ensinando as crianças, mulheres, de ter medo de tudo, né? Ter que se fechar para o mundo, né? É inclusive bem injusto, né? Que a gente aprenda que a gente não tem liberdade e temos que nos privar das nossas liberdades porque tem alguém lá fora, né? Um homem que vai nos ameaçar, né? Por que não, ao contrário, ensinar esse homem a não realmente agredir, não ameaçar, não realmente tirar a liberdade de outra pessoa, né? E a gente pensa nessa possibilidade de ensinar, né? De que isso seja. A possibilidade de que isso seja transformado vem exatamente daí, né? Porque é ensinado. Então pode ser transformado. A gente pode ensinar outras coisas. Isso. Porque é Uhum, social. uhum. E a gente vê desde molecadinha, né? Tipo, quando a gente é criança, menina, a gente é ensinada a construir rede de afeto, a pensar o cuidado e tudo mais. O que os moleques são Abraço, ensinados? beijo, carinho, né? Então, mulher sempre estimulada, tipo, abraça aqui, né? E menino sempre é estimulado a brigas, a violência, a brincar de brigar, né? E aí, se você não tá entrando dentro daquele modelo, ixi, essa criança aí, esse menino, né? Já vem a coisa de ser homossexual, né? E aí, qual que é o problema também de ser homossexual, né? Porque aí parece com a mulher. Então, tem uma Sim, discussão interessante aí dessa construção mesmo social, né? Isso que a gente falou, acho que é muito importante, né? Desnaturalizar essa questão violenta do homem, né? Porque eu acho que isso sempre bem colocado, né? E, inclusive culturalmente também, né? Não só socialmente, né? Mas aquela coisa, é homem, homem é assim, homem faz assim. Não, gente, não existe essa coisa, né, dessa natureza, né? A antropóloga tá aí para hum. É, adoro esse papo, né? De negar isso, não existe esse natural, né? exatamente. Ou pelo menos se existe um natural, ele está sempre em contato com o social e está sempre podendo ser moldado, né? Mesmo o natural é Sim, sim. plástico. E acho que essa frase é muito boa, né? Porque a minha dissertação de mestrado que eu fiz aqui na USP, o título é Homem, porque era uma coisa que os caras falavam. Então, homem é homem, vai fazer Uhum, assim mesmo, é natureza do homem, né? Partir pra briga e uhum, lá. Mas não tem nada de natureza, gente. Ele é ensinado desde o momento um a ser assim. Quando a gente vê, por exemplo, eu já vi isso na minha família, de tipo, levar o moleque levar uma surra na escola e o pai ou a mãe fala: você só volta aqui quando você der o troco, ou não deixa ninguém te bater, bate de volta. Então, sim, tem muito disso, isso é retroalimentado ali, né? sim. A E como gente. a gente também é ensinado que a violência às vezes é amor, né? Quando, por exemplo, a gente é pequena e aí o menino fica batendo na gente e aí fala, é porque ele gosta de você, né? E aí é estimulado esse tipo de comportamento para demonstrar afeto, tipo, violência para demonstrar afeto, né? Isso é muito Sim, louco. ele tá implicando porque ele gosta, né? Como se fosse. A gente naturaliza certas coisas que a gente não devia naturalizar, né? Uhum, uhum. É assim mesmo, né? Então, isso do é assim mesmo, né? É assim mesmo. Ou é natureza, ou é tradição, ou tem que ser desse jeito, né? Sem Uhum, questionar, né? Eu acho que o sim, lugar que a gente precisa é sempre do de questionar, né? sim. E o que eu tenho visto, o que eu vi ao longo da história, assim, se a gente for pensar essa questão da violência contra a mulher, a gente tem um percurso aí de pressionar para um reconhecimento da violência contra a mulher, porque por muito tempo essa Uhum. ideia de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ou né, faz parte de desinteligência quando o casal briga, né? Foi uma situação de desinteligência. Historicamente, o Estado brasileiro, falando só do contexto brasileiro, olhou essas questões como questões que o chefe de família, que seria o homem, deveria administrar, deveria gerir, que o Estado não poderia intervir nessas questões. Intervir. E Uhum, uhum. foi com décadas de luta do movimento feminista e de mulheres que a gente passou a conseguir que essas violências fossem reconhecidas como violências. E daí a Lei Maria da Penha. Minimamente reconhecidas, né? Minimamente reconhecidas ainda, né? Porque vários tipos de violência são totalmente escondidos, assim, né? Violência psicológica, patrimonial, assim, muitas vezes você nem, né, se dá conta. Às vezes é muito mais só o olho, olho roxo, assim, que é Sim. legitimado como violência, né? Sim. E isso é um trabalho que é importante ser feito, né? Você percebe que a gente tem uma lei que é super completa, que vai falar dessas outras formas de violência,
mais sutis às vezes, mas que são completamente recorrentes e às vezes muito constituintes das relações conjugais. Violência, Impactos profundíssimos, né? violência patrimonial, violência moral, violência psicológica, violência verbal, todas elas estão prescritas na Lei Maria da Penha, mas a gente sabe o que elas são? Quando a gente vivencia, a gente consegue reconhecer elas? Algumas pessoas sim, outras não, né? Porque vão ter mais ou Uhum. menos acesso a essa discussão. Então é importante fazer essa conversa aqui, mas não só para que as mulheres saibam o que é violência, mas também para que os homens saibam, se apropriem disso pensando, olha, empurrar, segurar pelo braço, não tá bom, né? É o que a gente fala, que não foi naturalizado, né? Muitos comportamentos foram naturalizados e aí até o próprio agressor não se enxerga como agressor, né? Acho que isso realmente é um grande problema. Eu imagino, né? Conta um pouco como é que é no grupo quando a pessoa se reconhece assim agressor, né? Muitos negam, talvez, não? Acham que não faz sentido aquilo ter sido um problema. A maior parte deles chega com uma resistência enorme e também colocando uma certa responsabilidade no outro. Ah, foi ela que armou. Ah, não, ela fez isso. E eu, né, não consegue se enxergar como o sujeito que é responsável muitas vezes. Então, parte do trabalho é fazer esse cara ter condições de se responsabilizar. Mas para isso você tem que. É um processo que não é fácil, não é simples. E para isso ele tem que ter condições de reconhecer certas coisas e lidar também com certos traumas, né? Que ele vai deixar crescer em si uma resistência muito grande contra a mulher que denunciou, contra o judiciário que não ouviu ele, né? E uma lei Maria da Penha que só existe para a mulher. Então, também uma coisa que eu percebo ao longo desses anos trabalhando com os homens é que de algum modo eles caem num espaço onde eles ficam disputando a categoria vítima. E aí vão ter muita Uhum. dificuldade de reconhecer quando cometem violência ou a sua responsabilidade. Mesmo que tenham sofrido Uhum. violência também, né? Porque isso é muito comum, na verdade, que sofram violência. Agora, se você pega as estatísticas, né? As estatísticas demonstram. As mulheres são mortas Exato, sistematicamente ao longo dos anos pelos homens nas suas casas, homens próximos, conhecidos. exato. E os homens não são mortos pelas mulheres, né? Eles são mortos por Inclusive a outros homens. necessidade. Exato, inclusive a necessidade de reconhecer a palavra feminicídio, né? Fazer essa distinção de homicídio para feminicídio, né? Para realmente a gente colocar luz num problema que é muito maior do que os homicídios, né? Não é Sim. só um homicídio, né? É um feminicídio, tem outras causas, outros fundamentos, outra arquitetura por trás, né? Não só um assassinato em si. Acho que a questão do feminicídio vem muito. Foi morta porque era mulher e porque tinha menos poder nas Uhum, relações. Acho que diz isso pra uhum, gente. Não é qualquer morte, uhum, né? E aí, quando a gente vai ver do lado dos homens, os homens morrem no Brasil muito mais que as mulheres. Não é uma questão de uma competição, mas morrem muito mais. Mas onde? Como? Morrem na rua, pela mão de outros homens. Por quê? O que isso tem a ver com masculinidade, por exemplo? Masculinidades que matam mulheres, mas que também matam outros homens e que também se suicidam. Porque se a gente for pegar as estatísticas de suicídio, homem se suicida a mais maioria. também, né? Sim. E que menos cuida de problemas de saúde em geral também, né? Que menos procura os serviços de saúde, né? Que menos realmente olha para esse cuidado, né? E não é E porque é natural do homem não pensar no cuidado, né? Isso que a gente está falando, né? Não é porque a mulher é um ser cuidadoso por si só e nasceu assim, que de cuidar de si e do outro, né? sim. Também foi construído. E Bru, eu queria saber mais de você, da sua experiência na medicina e com saúde. Como que rola essa conversa lá dentro? Como que rola tanto com as pessoas que chegam buscando atenção em saúde, quanto com a galera que está sendo formada por vocês e que vai ser médica e médico mais tarde? Uhum. Eu acho que um papel fundamental, né, é sempre dessa parte de educação em saúde mesmo, né? Então, mesmo nos atendimentos, sempre rola um papo desse tipo que a gente está tendo agora, né? Então, a gente faz uma conversa mais aprofundada de diversos aspectos, né? Claro, dependendo da queixa, tudo mais. Então, a gente sempre tenta introduzir um pouco.
essas discussões mesmo, né? Essas discussões políticas, sociais, assim, nos próprios atendimentos, né? Uhum. E na parte da educação também, dentro da medicina, acho que é fundamental, né? Não só dentro da medicina, né? Eu acho que deveria ter em vários lugares, várias áreas de educação, né? Mas na medicina, porque é isso, né? Vai lidar com agressores e com agredidos, né? E é importante que saiba entender e saiba acolher os dois lados, né? Não simplesmente, não, sei lá, às vezes não sabe nem acolher uma vítima de violência contra, violência de gênero, assim, né? Então, a gente tem tentado trabalhar isso dentro da faculdade. E, assim, isso é super novo, né? Na minha faculdade eu não tive nada, zero, zero violência de gênero, opressões, zero. Então, agora eu tenho tentado trabalhar, né, com essa equipe, inclusive a parte da masculinidade também, né? A gente vai ter uma aula sobre violência contra a mulher, mas a gente vai ter uma aula também sobre a masculinidade, né? A construção dessa masculinidade, como isso impacta na saúde, tanto dos próprios homens quanto das outras pessoas ao redor, principalmente as mulheres e companheiras e isso, né? Então, acho que é um papel bem importante, assim, que na formação médica, que o médico tem a desempenhar, né? Porque ele vai ter contato com isso bem frequente e precisa saber identificar, precisa saber responsabilizar quem é o responsável ali e cuidar dos dois, né? Mesmo sendo responsável, precisa também desse outro cuidado, desse outro olhar, né? E não só punitivo, né? Não adianta só, tipo, olhar para o agressor e falar, tem que matar, ou tem que ir para cadeia. E tem que olhar com esse outro olhar mesmo que a gente está olhando, como um fator realmente que a gente precisa trabalhar para ter impacto na sociedade em geral, né? Um ser que precisa ser desconstruído e reconstruído, né? Para a gente conseguir viver em mais harmonia aí. Uhum. E é muito doido, né? A gente tem feito no coletivo, desde o início do ano, o Laboratório de Estudos Feministas, tanto com o pessoal de dentro, com a nossa equipe, né, de pessoal da saúde, principalmente, quanto com pessoas de fora. E a gente olha para as nossas formações e percebe que essas questões não vão entrar na formação, né, do profissional de saúde, mesmo em outros espaços que não vai ter uma sensibilização para gênero, não vai ter uma discussão sobre violência contra a mulher necessariamente, e se vai, às vezes essa discussão deve ir para um caminho que talvez seja de patologizar, às vezes, a questão, e falar Sim. dela em termos de saúde mental. Tem uma certa abordagem que vai pensar os homens que cometem violência, os agressores, como ou como traumatizados porque vieram de lares, e daí muitas aspas, porque essa é uma forma que a gente não deve usar. Vieram de lares Que é o que você falou desestruturados. da vitimização, inclusive, né? De se colocar ali como vítima. Não, e também essa ideia de lar desestruturado Ah, Lares. Uhum. muitas vezes tem a ver com preconceitos que são de classe, que vão colocar toda a responsabilidade na família, como quando essas coisas acontecem, isso é uma responsabilidade da sociedade como um todo, não é só a família que de algum modo Exato. fracassou, né? A cultura violenta não está só dentro da família, a família é só um reflexo, né? Tá lá fora também, tá Uhum. nas nossas instituições, Uhum. tá numa série de espaços. Mas a gente vai ter essa abordagem que vai explicar a violência desses caras como um trauma, que ele teve violência em casa, na família, e tá só replicando um modelo, ou como uma patologia, o cara tem problema com alcoolismo, foi lá e agrediu. Então, de um lado, você ignora que muitas pessoas que sofrem violência não vão cometer violência depois, vão fazer exatamente o contrário, inclusive se a gente for pegar mulheres, né? Por que a gente não está sofrendo violência e não está usando a violência como modelo? Reproduzindo a violência, É, né? Uhum. que tem de especial aqui, né? E por outro lado, como se fosse o álcool o vetor principal e como se fosse tratar o sujeito como patológico, fosse resolver a questão, né? Ah, não, ele precisa de acompanhamento de saúde mental individual e aí talvez ele melhore. Não, gente, a gente está tratando de uma coisa que é social, que é cultural, e por isso que a gente não tem um perfil de agressor. Quando você vai num grupo reflexivo, quando você observa quem é a clientela que a gente recebe, tem homens de todas as classes sociais, de todas as cores, de todos os credos, com religião, sem religião, matriz africana,
evangélico, católico, tem gente com renda de 30 por mês, 30 mil por mês, gente de renda R$ 400, desempregado, tem gente que estudou pra caramba, Idades. idades. Então a gente não tem um único sujeito ali. Então a gente percebe que o que acontece é que esses caras estão todos eles, ainda que com suas diferenças, sendo informados por um certo modo de olhar, de enxergar e atribuir sentido ao mundo, por uma cultura, um sistema de pensamento que é machista. Então, atuar, enfrentar a violência passa por mudar esse sistema de pensamento que olha para as mulheres como inferiores, que olha para as pessoas LGBT como inferiores, enfim, passa por mudar essa forma de ver o mundo. E não só de pegar o cara, vou tratar esse cara aqui. Não é um problema só do cara, é um problema que vem antes dele e vai estar aqui depois dele, né? Essa é uma Sim. coisa que os grupos reflexivos tentam tocar diretamente. E isso não anula o fato de que se algum sujeito precisar de acompanhamento de saúde mental individual, a gente encaminha. Se tiver uma questão de drogadição, de uso abusivo de álcool e outras drogas, também vai ter encaminhamento. Então, uma coisa não vai anular a outra, mas colocar essas coisas no centro do problema da violência e ignorar que ela é, na verdade, produto de um fator que é Estrutural. social, que é cultural. Sim. Uhum. Então, é bem importante que a gente, além de falar com as pessoas sobre isso, com o público que vai estar vivenciando, cometendo ou sofrendo essas violências, também formar os profissionais, né, para saberem como lidar, Uhum. identificar e como ter um tratamento adequado. Não cair nesses moralismos ou nessas formas de equivocadas de abordar o problema, né? Uhum. Eu estava pensando em contar um pouquinho para vocês também onde que a gente pode localizar essa mudança de perspectiva em que a gente não vai mais só trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher pensando as vítimas e a rede de proteção, mas pensando que a gente tem que atuar com os homens. E isso vai começar a se dar com mais força, principalmente a partir do fim da década do começo da década de 90. Por quê? Porque em 89 a gente vai ter. Isso eu uso como um episódio simbólico, né, para essa mudança que pode ter vindo mais ou menos antes e depois por outras questões de campo de pesquisa, produção de saber, um acúmulo aí na discussão. Mas em 89, no Canadá, em Montreal, aconteceu o que a gente conhece como o massacre da Escola Politécnica. Um cara entrou numa universidade, numa faculdade de engenharia, separou os homens e as mulheres e atirou contra as mulheres, matou 14 mulheres e feriu mais 14 pessoas. Isso foi em 6 de dezembro de 1989. Esse cara era um homem jovem de 25 anos que dizia que as feministas haviam destruído a sua vida, que aquele não era um espaço de mulheres e que se ele pudesse, ele mataria outras tantas feministas e fez uma lista e deixou e depois se matou. Isso não é uma coisa episódica, né? A gente vê sistematicamente homens que entram em espaços públicos e matam, cometem chacinas, massacres. Alguns deles são direcionados a mulheres ou outras populações que são para a qual eles estão voltando um certo discurso de ódio. Então tem sempre um outro desse outro lado, né? Uhum. Que você quer Uhum. exterminar, com o qual você quer acabar. E daí esses caras fazem isso. Nesse momento, em 89, o que aconteceu no Canadá foi que eles pensaram que precisavam iniciar uma conversa mais séria sobre controle de armas, que é o contrário do que a gente tem feito aqui no Brasil, né? E de outro lado, que a gente precisava começar a ter uma atuação com os homens, não mais só pensando eles como o problema da violência, mas como parte da solução para a violência. E daí eles vão Sim. criar essa coisa que é a campanha do Laço Branco, que a gente vai falar mais dela nos próximos meses aqui nas redes do coletivo, porque ela se dá no dia 6 de dezembro no Brasil, por causa do próprio massacre. E o que é essa campanha do Laço Branco? Né? O Laço Branco vai simbolizar um comprometimento dos homens com não só não cometer violência contra as mulheres, mas também não permanecerem coniventes ou cúmplices ou em silêncio diante da violência. Né? Então você que está na turminha do WhatsApp ali, que tem seu grupo de homens, né, dentro do WhatsApp, tá vendo merda ali, pense.
O que Sim, o seu silêncio está alimentando, né? Porque para mudar sim, de comportamento, de perspectiva, de cultura, a gente precisa pôr um ponto final em certas falas, em certas práticas. E não é só as mulheres que têm que colocar esse ponto final, né? É problema dos homens também, problema da violência exato. e o problema da desigualdade e a promoção de uma possível equidade é uma questão para os homens também. E aí, depois que foi Sim. criada essa campanha foi para mais de 60 países, incluindo o Brasil. E hoje em dia está em vários lugares, várias cidades, fazem conversas públicas, é, produzem materiais e fazem a campanha ao seu modo no mês de dezembro. É isso que tem rolado. Mas pouquíssima gente conhece, né? Pouca gente, se você for perguntar por Sim. aí, falam, não sei, campanha do Laço Branco. E tem algumas coisas, algumas pessoas que nem gostam de falar em campanha do Laço Branco porque acham muito, Laço Branco, paz, e não sei, como branco, como paz. Acham uma abordagem também Uhum. meio esquisita. Acho que isso coaduna com um pouco a nossa perspectiva no coletivo, né? Que tenta É. ir contrária Essa coisa a dos meses essas. coloridos, né? É, Dá uma questionada nesses meses coloridos, né? Nessas ações, assim. São importantes, mas é isso, não pode se restringir a um dia, né, cara? Não sim. pode, né? Tem que ser ações que vão ser, assim, ações públicas, né? Ações, assim, que vão permanecer, né? No tempo, no ano, Sim. por muitos, muitos anos, né? A gente precisa de ações mesmo que vão se construindo e permaneçam, né? Porque senão a gente não vai mudar, né? Num dia, falar, conscientizar, né? Fica aquela coisa, assim, de, hoje então vamos conscientizar sobre isso, tá bom. Agora todo mundo aprendeu, e agora, né? Esquece no dia seguinte, né? Não, né? Acho que é uma coisa realmente a ser trabalhada, desde a infância, inclusive, né? Então, Sim. mudar muita coisa dentro das escolas, desde pequenos, né? Dentro dessa pensar essa educação dos pais mesmo em si, né? Com essas Uhum. crianças, repensar governo, né? Repensar política também, né? Que tipo de política, o que que essa política está apoiando, né? Que tipo de violência que essa política está reforçando, Sim. né? Que tipo de misoginia que essa política está aí colocando cada vez mais e como isso também incentiva e legitima essas pessoas a cometerem mais violências, né? Então, não é só um dia, né? Não vai ser uma campanha, não tá só dentro da área da saúde, né? Não tá só dentro da área legal, né? Tá em todas as esferas, assim, a gente precisa pensar. E acho que como na nossa prática no coletivo, se passa sempre por conhecimento, né? Acho que os sujeitos terem Uhum, conhecimento, acessarem uma discussão, refletirem junto. Então, você engajar os sujeitos, sejam eles homens, mulheres, pessoas não binárias, e as pessoas conseguirem pensar criticamente sobre certos temas, é isso que traz transformação, né? E por isso é tão importante o nosso trabalho no campo da educação. Acho que para quem aí tem falado de não ter educação sexual na escola, não ter ideologia de gênero, meu, como que você quer coibir violência? Como você quer permitir que o sujeito saiba identificar a violência, seja ela sexual, seja ela de outras ordens? Se você não dá condições para o sujeito de identificar, se você não dá conhecimento a ele, como que ele pode, né, se proteger exato. e também multiplicar isso, né? Também saber quando alguém está Uhum, fazendo algo ou quando ele mesmo, né? Eu penso diante desse caso do Robinho recentemente, né? É que na uhum. verdade não é um caso também pontual. Será que esse cara sabe o que é consentimento, né? Eu acho que no fundo, ele tem clareza de que o que ele fez não era certo, né? Uhum. Mas por outro lado, se você vai ver as entrevistas que ele dá, ele vai falar assim: perguntam para ele, você teve relação sexual com a pessoa? E ele vai falar: não, relação sexual não teve. Teve coisas que tem entre homem e mulher, né? Que devia estar fazendo alusão a sexo oral. É, mas, Que é uma relação sexual, né? Exatamente. mas não De teve nem entender o que é penetração. relação, penetração. Uhum, Então o uhum, cara não tem nem conhecimento sobre a causa, né? Então para ele tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? uhum. Eu suponho que não esteja tudo certo. Que eu acho que é A gente, a gente, é, a gente gostaria que internamente não estivesse assim, né? Nesse sentido de ter um mínimozinho ali de alguma coisa que traz essa reflexão de que aquilo não tá certo, né? Mas sim, o que eles põem, né? O que põe para fora
é só reforçando mais ainda esse lugar, né? Quando ele fala que a culpa é do feminismo, né? Por exemplo, Sim, e né? Isso aí, é muito maluco, assim. como a PM SIC 20 está dizendo, é uma certa convicção de que aquilo é normal, né? A gente cria os Sim. meninos naturalizando certas coisas, apontando certas coisas como normais, e eles vão achar que é normal ejacular na menina no ônibus, vão achar que é normal mostrar o pênis para pessoas que eles não conhecem, que não têm interesse em olhar o pênis deles. Então eles não sabem nem o que é consentimento. Como que. E não, Uhum, essa conversa a gente tem que fazer com as meninas para elas saberem se proteger e estarem, né, mais seguras na sociedade, mas a gente tem que fazer principalmente com os meninos. Então é isso que eles têm a ver sim. com essa conversa do enfrentamento à violência. Eles são quem pratica, então são o público com o qual a gente tem que trabalhar e que tem que ser informado do que é violência, o que é consentimento, o que é amor, né? Pensando em amor de uma maneira mais Exato. ampla, o que é afeto, né? Eu tenho, Uhum, uhum, eu tenho um casal de amigos que criou muito bem o filho para eles não obrigam o filho a sair beijando todo mundo ou abraçando, uhum, né? E eles falam, você tem que estar uhum, bem. Se você, a pessoa não pode chegar e já te beijar. Você tem que dar autorização uhum, para ela fazer isso. Então o menino tem uhum. tem muita capacidade, muita Autonomia do clareza, corpo, né? E dele ali. muita clareza do espaço que é dele. E ele sabendo Uhum, o espaço que uhum. é dele, ele vai estar mais pronto também para não furar o espaço que é de um outro, Do né? outro. Com certeza, com certeza. Então é Os coisa que tem que limites, ser. né? Acho que identificar os seus próprios limites, né? E aí você vai conseguir identificar o limite do outro e tentar aprender a respeitar mais o limite do outro também, né? Sim, É, entender isso de consentimento. E é isso que você falou, né? Da educação sexual, assim. Eu sou super, assim, né? Pró-educação sexual, né? Tem até um projeto que visa isso mesmo, que é as Vulvines, de falar de educação sexual nas escolas, né? Para homens, mulheres, meninas, meninos, né? Todas as pessoas da escola, inclusive até professores, professoras, né? Que também estão ali reproduzindo e vivendo dentro disso, né? E eu fiquei pensando, isso que você falou, né? De nem reconhecer que é um problema. Por exemplo, se as mulheres cada vez mais vão entendendo que aquilo é um problema e vão negando, se afastando, brigando, os caras ficam perdidos, assim, né? Tipo, é onde nós pera, estamos agora. né? Exato, é tipo, mas como assim não pode? Por que que você. Mas eu sempre fiz, mas me ensinaram assim, mas meu colega fazia assim, mas meu pai, meu amigo, meu primo, né? E o que você tá reclamando? A culpa é sua, que você que tá reclamando, né? Não é Sim, porque é errado, né? Porque eu aprendi assim, então é certo, né? E aí rola essa perdido mesmo, né? De tipo, e sim. agora? Como Sempre agir foi nesse assim, mundo? né? Como agir com outras pessoas? Exato. E agora, como eu vou interagir com uma outra pessoa que eu gosto? Não sei interagir com uma pessoa que eu gosto sem ser violento, né? É. E sem ficar com medo de fazer algo errado, né? Quando a coisa mais simples é Uhum, perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem? Você tá confortável? exato. A gente sabe no Uhum, fundo que precisa fazer isso. Quer dizer, não sabe, porque alguns não sabem. A gente não é educado para é. saber, para perguntar para o outro se está Uhum, tudo bem, né? E a gente vai uhum, naturalizando cada vez mais condutas que são muito violentas. E isso que é problemático. exato. E como você disse, se o cara nem tem referência, a gente tem que produzir essas referências juntos, né? E Uhum, é esse um uhum. pouco parte do trabalho, parte da questão aqui hoje. Acho que a gente podia, nesses últimos, a gente tem mais 15 minutinhos, também abrir para uma Ah, conversa com o público. Olha aqui, o Michael sim. Dantas tá falando como quebrar essa corrente de violência. Eu acho que ele sabe a resposta, mas ele fez a pergunta. Ele faz. O Michael é nosso parceiro, faz também um dos cursos que a gente está dando no coletivo, de Ah, legal. masculinidades. Acho que parte disso é o que a gente já estava falando, né, Bru? Tá nesse campo da educação, Educação. Uhum, tá no uhum. campo da conversa, de munir os sujeitos do conhecimento, de fazer com que eles consigam realmente desenvolver um pensamento ético, reconhecer violência, saber como não praticá-la, por que não praticá-la, né? Se reconhecer, né? Se reconhecer como esse sujeito também, né? Como agressor, né? Que Sim. às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil você se reconhecer como agressor. Você E só vai para reproduzindo e pensa que tá tudo bem, né? E olhar pra isso, né? Às vezes é difícil mesmo. é super desconfortável. E eu acho que para nós mulheres também, eu acho que eu sou feminista,
há muitos anos, desde criancinha, desde que eu via punk rock feminista adolescente. Demais. Mas muitas vezes eu tive dúvidas sobre se o que eu tinha vivido era violência ou não era, se aquilo constituía Opa! Uhum. abuso moral, abuso, né, outras, violência verbal, violência de tantas ordens. E também, agora, indo para um outro campo, até pensando em relações violentas, momentos em que eu estava em relações que eu não estava bem, e eu não estava agindo bem, e a pessoa também não agia bem comigo, e como que eu poderia ter um repertório para lidar com essa questão? Como que eu saio daqui? Se a gente não fizer essas Sim. conversas sobre o que é violência, sobre o que é violência e como a gente deve lidar com a violência, qual é a maneira ética ou em termos de diminuir o dano, né? Tentar produzir espaços que sejam baseados em respeito, em relações justas. Se a gente não tem Uhum. conhecimento sobre isso, é muito difícil da gente sair disso, né? Da gente não ficar só Uhum. reproduzindo o modelo. Exato. É. Então, tem sido um pouco por aí. A Vamos Papear perguntou qual é o tema da live. O tema da live é o que que os homens têm a ver com o enfrentamento à violência contra a mulher. Na nossa perspectiva, os homens têm tudo a ver, porque são não só quem pratica a violência muitas vezes, mas quem pode interromper a violência, né? Como sujeitos que Sim, são. sim. Uma outra forma é isso, né, que tinham perguntado de como fazer, é isso que a gente já comentou também, né? Desse cara que já conseguiu acessar esse lugar desse conhecimento, de multiplicar isso, né? E de realmente coibir seus colegas, seus amigos de praticar essas violências, né? Então, quando vem um cara falando, ah, olha que da hora, fiz isso com a menina, vira e fala, meu, você tá viajando, isso não tem nada a ver, né? Até porque a gente sabe muitas vezes que os homens escutam os próprios homens, né? Às vezes é muito difícil eles escutarem mulheres falando, né? Então, esse é o papel fundamental, né? Desse homem que já entendeu tudo isso que a gente está falando, né? Que já entendeu o seu papel, de multiplicar isso e de conversar com os seus colegas, seus amigos que estão sendo E, violentos. e a gente sabe que é um bagulho muito difícil, né? Esse negócio do pacto dos homens, é muito difícil romper com eles, né? Uhum, Porque se você rompe, uhum. você homem rompe com o pacto dos homens, você também vira pária. Você também vira o cara que vai ser marginalizado no É, grupinho. Mas dá uma pensa, cisão ali. mas pensa que igual a você pode ter um outro cara que tá se mantendo em silêncio porque tem medo de ser o único ali que pensa diferente. Então rompe com a Uhum. bolha, né? Não tenha medo de romper. E não queira receber biscoito também por isso, porque isso é o mínimo, né? Pessoas decentes, Justo. a gente está esperando que vocês se mostrem aí e que vocês também façam parte desse enfrentamento, né? Não só as mulheres. A gente tem visto isso ao longo dos anos, né? E é muito, eu acho até de uma beleza, embora me entristeça pensar que a gente precisa disso, mas muitas mulheres cuidando de outras mulheres. Então tá no rolê, maluca, bebeu demais, perdeu um pouco o limite ali, tem sempre uma mulher observando. Eu tenho visto as meninas cuidando uma das outras. Eu mesmo fico louca, né? Eu Uhum. que já tenho essa tese de adolescente, mais 30 anos, já não bebo loucamente como bebia antes. Mas quando passo na rua e vejo uma menina trêbada, sempre chego perto e falo, você tá com alguém, etc, não sei o quê. Porque a gente Exato. desenvolve essa coisa de cuidar umas das outras, porque a gente sabe que a gente está É, sempre em vulnerável. risco. E Uhum. aí é bom também que os caras, não para se envolver em brigas, produzir outras violências, mas que estejam também sempre atentos. O que o outro cara tá fazendo ali? Por que ele tá em cima da menina que tá bêbada, né? E aí, né, histórias como a do Uhum. Robinho. Ah, a menina tava bêbada, né? Nem sabia o que tava acontecendo. Ah, bebeu, é isso aí, né? Exato, o pessoal até hoje ainda não entendeu que se a pessoa tá bêbada, fora de consciência, é estupro, gente. É isso, não, não tem dúvida, é estupro, né? Se a Não tem pessoa não pode consentimento. consentir, que aí vem o papo, exato, vem o papo do consentimento, né? Que as pessoas não sabem mesmo o que é, né? Nunca foram ensinadas a isso, né? Sim. E O às Mikael vezes, tá falando também de, ouvindo a live de hoje, me arrependo um pouco de simplesmente ter saído de grupos que esse tipo de coisas são reproduzidas. é, é porque também é difícil tolerar, mas eu acho que a gente tem que Difícil. ocupar os espaços, né? A gente tem que ocupar e Sim. disputar os espaços. Na minha perspectiva, é só assim que a gente muda um pouco. Acho que quando alguém fala, não é assim, não é bem assim, não entendi,
Isso já também tem um efeito cascata, um efeito dominó no outro, né? Putz, esse cara tá falando que é esquisito isso aí, eu devia pensar. Então ajuda a mudar Uhum. a perspectiva, né? Gente, Às vezes você você... tem estômago, né? É meio foda isso, né? Realmente, mas acho que é importante, né? Se a gente quer pensar nessa luta conjunta, vamos ter que ter estômago para enfrentar papos e pessoas, assim, que ainda não estão ali no lugar de que a gente gostaria ali para poder debater, né? Sim, é. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Mas quando for possível, É, nem sempre. façamos. Eu acho mais difícil fazer Uhum. esse tipo de conversa em espaços que são espaços de família, que são espaços de pessoas que você tem por perto e que se você falar alguma coisa, a casa vai cair, entendeu? Porque, Ah, super difícil. porque envolve questões familiares e tudo mais, mas é necessário, né? E é necessário que também a gente saiba, acho que para mim, que também sou uma das pessoas que facilita os grupos com homens, é necessário, não é uma coisa que acontece de um dia para outro, mas desenvolver a capacidade também de produzir diálogo de maneira não a fechar portas. Então, às Uhum, vezes as pessoas vão uhum, falar uhum. atrocidades, coisas absurdas, e a gente tem que se manter ali e conseguir não só insultar a pessoa de volta, às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente sai descendo a letra só, e é isso. Não dá para ser E todo. tudo bem, né? Às vezes a gente tem limites também, né? Às vezes a gente não dá para tolerar tudo e conseguir dialogar tudo. Tem coisa que ultrapassa um pouco ali o nosso limite de ouvir, né? E de aceitar. Mas é isso que você falou, tentar sempre abrir esse diálogo, né? E não fechar as portas, mas construir essas pontes mesmo, né? Porque só assim que a gente vai conseguir acessar, fazer a pessoa questionar e aos pouquinhos mudar, né? A PMC que falou também, né? Que ela tentou falar com os pais que têm essa dificuldade de falar com os pais, né? Que fazem comentários tipo, ah, também olha só essa roupa, né? Então, eu acho que é importante isso que a gente está falando, e com calma às vezes, né? Porque romper também não é uma estratégia que vai resolver alguma coisa, né? Então, mostra essa live, Sim, vai indicando uns videozinhos, né? Dá uns toques, fala, calma, não é assim, né? Então, aos pouquinhos, assim, criando esses espaços de conversa, né? sim, e eu acho que também tem uma coisa aí que a gente trabalha muito nos grupos reflexivos, que é mostrar para o sujeito que você não está falando contra ele necessariamente, que não é, ele não é o inimigo, ele não é o escroto, às vezes ele é, mas, né? Às vezes ele é bem difícil, bem aquele bolsonarista, que você tem aquele seu tio bolsonarista que só fala groselha, a gente sabe que ele não é muito legal. Mas que, na verdade, o que você está dizendo não é para questionar a identidade do outro, mas falar de um problema que é maior que ele, né? Um problema que é social, é histórico, tá aí e tá fazendo com que ele ande ali no automático só reproduzindo o problema, sem se questionar, sem pensar, poxa, isso daí é certo? É porque é assim que é assim? Uhum, uhum. E saber também escolher as suas batalhas, né? Porque eu, por Sim, exemplo, fundamental. algumas eu não entro. Outras, Eu também não. o Michael falou aqui, só você é capaz. Eu sou muito capaz de falar com pessoas que eu não conheço, de falar com pessoas que eu não tenho proximidade afetiva. Agora, me coloca para discutir com meu pai, meu avô, gente Seu avô, né? Que você estava comentando. que eu tenho afetividade. Meu avô é um fofo, meu avô tem 97 anos. Mas é um cara que tá ali com a Bíblia na mão e respeito muito as religiões, mas que na Bíblia tá falando que a mulher tem que obedecer ao homem e ele vai ler aquilo literalmente e falar: 2020, a mulher tem que obedecer ao homem. E aí é muito difícil acessar vovô, né? Eu vou falar, e eu vou? Não tô obedecendo a homem nenhum. Tô lá em casa, pagando as minhas contas, não tem homem nenhum pra eu obedecer. Ele ri, eu não vou mudar a cabeça do meu avô, mas você Sim, percebe sim. que tem lugares que, meu, você tem que acessar de outras formas. Você tem que dar o exemplo de alguma forma, ou você tem que se colocar de outro jeito e pensar que aquilo pode ter um impacto. Então a gente tem que saber, porque Sim. também isso tem custos para a nossa própria saúde mental, né? E a gente tem que saber também Ah, que claro. antes de cuidar do outro, a gente precisa se cuidar. Alguém está colocando uma questão aqui. Vamos lá. Lete Passos. Vocês acham que as leis precisam ser mais rígidas para que haja um combate mais efetivo à violência contra a mulher? Olha, eu não acho que é uma questão de rigidez das leis e que muitas vezes leis É. punitivistas e leis que são aplicadas seletivamente só para uma população que
geralmente é preta, parda e pobre, porque é isso que a gente tem no Brasil, né? Tem gente que cai na malha da lei, tem gente que não cai. E a gente sabe que leis Uhum. que vão por um lugar rígido, que talvez seja disso que você está falando, que é de punir, de fato, elas não ressocializam, elas não mudam a cultura. Então, acho que Exato. a Bru deve concordar comigo que talvez o caminho seja pensar em saídas como os grupos reflexivos, em espaços em que a gente possa produzir outras referências e outros repertórios e fazer as pessoas se darem Sim, conta, né? Eu vejo com na... certeza. Não, Fale, só ia não. falar porque não adianta, né? Tipo, o que que adianta ser rígido, ficar preso sei quantos anos? Isso vai diminuir a raiva ou vai aumentar a raiva contra mulheres, feminismo e violência, né? Muitas vezes a pessoa vai sair e vai com certeza reincidir, né? E até porque, fiquei preso por causa disso, agora merece morrer mesmo, né? Sim. E isso acho que às vezes acaba até estimulando a violência ao invés de diminuir, né? Eu acho que esses espaços reflexivos têm muito mais eficácia nesse combate mesmo do que simplesmente punir, né? Sim, e acho que assim, a Lei Maria da Penha existe, mas ela não acaba com a violência. Ela é um ganho para Uhum, o movimento feminista por também ter um papel aí no reconhecimento de que essa violência existe, de que ela precisa ser observada e coibida, mas ela não acaba com a violência. O que acaba com a violência são medidas preventivas, são medidas que produzam outras formas de, outras perspectivas, perspectivas baseadas em respeito mútuo, em relações sim. que sejam justas e de paz, se for para usar esse termo, enfim, sem violência. A gente já está acabando a live, na verdade. A gente tem poucos minutos até cortarem a gente. Então a gente precisa começar a se despedir. Só vamos ver o último comentário aqui. A Amanda Benedetti disse: a questão é conhecimento, aprender desde crianças, entender exatamente. A gente tem que estar, É, então, em diferentes espaços, desde da educação básica até o fundamental, ensino médio, trabalhando com adolescente, trabalhando no rolê. Tem gente sim. no rolê E falar discutindo de isso. gênero, né? De sexualidade, de equidade de gênero, sexualidade, diminuir o machismo estrutural, né? Aos poucos assim, coibindo as pequenas frases machistas do dia a dia, porque tudo isso, assim, é o comecinho. Tem até uma figurinha meio que um iceberg, assim, né? De tipo, começa tudo com, às vezes, um comentário machista que você acha que é de Sim, boa, que é uma piada, né? Que é desconstruído, descontraído, né? E, na é. verdade, isso vai chegar numa violência, né? Para algumas pessoas, né? Então, e tentando minar esse, esse machismo do dia a dia também, né? Acho que é importante. E aí eu acho que a gente pode ocupar diferentes espaços, né? Desde igreja até o futebol como um espaço que produz também referência. É, tem campanhas que são muito legais. Eu adoro acompanhar o Bahia. O Bahia faz campanhas incríveis de combate à discriminação, à homofobia, tudo mais. Então, o futebol também é um espaço que pode trazer outras Opa, referências para além disso. Mas escola, igreja, centro comunitário, corporativo, nas UBS, empresas, UBS, nas empresas, a galera discutindo lá dentro, porque a gente sabe que tem muito machismo também nas empresas. opa. Então, Uhum. todos os lugares são lugares para falar de violência contra a mulher, para falar de equidade Grupo de de gênero, WhatsApp. grupo de WhatsApp, e para envolver os homens. Então, ano que vem, quando for março, começarem a querer na sua empresa dar rosa para todo mundo, já fala, não, 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 vai ser uma roda de conversa e os homens vão ter que participar. Maravilhoso, exato, Gente, exato. muito bom. Obrigada a todas e todos que Valeu. nos ouviram. Essa conversa irá para o IGTV e também para a nossa página no YouTube. Agradeço a Bru, parceirona, por estar junto e fazendo essa conversa. Obrigada a você. E Foi te ótimo, passo, funcionou dessa vez. sim, e viramos com mais conversas. Acompanhe nossas redes Sim. sociais. Um beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, Isa. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.